Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus por podermos estar livres para poder honrar ao nosso Deus e louvá-lo e adorá-lo. Vamos orar? Fechem os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, que nós te louvamos, Pai, por esse dia, por o Senhor ser o nosso Pai, por nós podermos te adorar e te louvar, Senhor, livremente. Nos abençoe, Senhor, esse dia, abençoe a nossa semana, Senhor, abençoe a cada segundo de nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, precisamos da Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós te adoramos, que nós te suplicamos também, Senhor. Esteja conosco, esteja com aqueles que estão precisando de Ti, Senhor, esteja com aqueles que querem agradecer a Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Nos guarde, nos proteja de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Abençoe esse dia e essa semana que teremos. Amém. Vamos lá, vamos aos nossos louvores e passo a palavra a eles. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, de Deus, Pai. O seu nome é
Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo de culto, obrigado por esse tempo de adoração, pelos louvores que te ministramos. E pedimos a Deus que agora o Senhor nos responda por meio da Tua Palavra. Que ao ler a Tua Palavra, na ação do Teu Espírito Santo, possamos compreender aquelas coisas que o Senhor quer nos dizer. Pedimos isso a Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos durante esse mês de setembro celebrando os 6 anos da Igreja de Gileade, 3 como congregação e 3 como igreja organizada. E a gente vem conversando durante esse mês sobre ser igreja, sobre a necessidade de servirmos, a necessidade de sermos igreja em qualquer circunstância. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 37, que é o final da pregação do apóstolo Pedro, o batismo dos irmãos. Nós vamos ler então a partir do verso 37 até o 47. Atos 2, do 37 ao 47. Assim diz a palavra do Senhor.
Ouvindo eles estas coisas, a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Meus irmãos, qual é a solução para as crises que vivemos hoje em dia? Qual é a solução para os problemas que enfrentamos? Vivemos essa mega crise, fruto dessa pandemia que tem nos assolado, uma crise internacional com efeito sobre as finanças de todos os países. Recebemos há poucas semanas as notícias do tamanho da recessão que enfrentamos do Brasil, e não é muito diferente do que os outros países estão enfrentando ao redor do mundo. Qual é a solução? Como é que a gente resolve esses problemas todos? Muitos têm defendido com unhas e dentes propostas políticas para a solução dos problemas deste mundo. Muitos se agarraram às suas ideologias políticas, sejam elas de direita ou de esquerda, crendo que essas ideologias, de alguma forma, podem ser a solução para esse mundo. Que se for seguida uma determinada agenda, seja para um lado ou seja para o outro, se for seguida uma determinada agenda social e política, nós vamos conseguir encontrar a solução para as mazelas desse mundo. Eu não acredito nisso, meu irmão. Eu não acredito que nenhuma agenda humana, que nenhuma agenda social ou política, nenhuma ideologia puramente humana possa dar a resposta aos problemas mais sérios que o mundo enfrenta. Eu creio, a partir daquilo que Deus ensina em sua palavra, que a resposta para os problemas do mundo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então, de alguma forma, a solução para as grandes questões desse mundo, a solução para os grandes problemas desse mundo, está na igreja como corpo de Cristo. Eu creio nisso, meu irmão, firmemente. Nesse mês que a gente celebra mais um ano da existência de nossa igreja, de nossa comunidade, da Gileade, eu devo reafirmar a ideia de que a igreja local, de alguma forma, ela tem a solução para algumas das questões mais prementes que todas as pessoas enfrentam. E o texto que nós lemos mostra isso, né? Eu acho muito interessante essa marca do texto no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Percebe? Aquela igreja, a igreja de Jerusalém, fazia diferença na vida das pessoas. Ela contava com a simpatia das pessoas que estavam ao redor dela. E por conta disso, era um instrumento de Deus para que vidas fossem salvas
através do Espírito Santo. Então, dia a dia, outras pessoas vão se achegando, outras pessoas vão sendo salvas. Depois daquelas 3.000 pessoas que se converteram ao Senhor Jesus na pregação de Pedro, novas pessoas iam se achegando àquela comunidade que contava com a simpatia. Por que aquela igreja fazia tanta diferença entre aquelas pessoas? Por que aquela igreja caiu nas graças do povo daquela forma? Porque, de alguma maneira, aquela igreja era a solução para os problemas do seu tempo. De alguma forma, aquela igreja era a solução para as questões que eram mais fundamentais e importantes. Uma solução que nenhuma revolução política e social poderia oferecer. Aquela igreja era uma solução de Deus para aquele povo, para aquela comunidade ao redor. Jesus Cristo é a solução para os problemas do mundo. E nós somos o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que em alguma medida a igreja de Jesus Cristo é a solução de Deus para os problemas fundamentais que o mundo enfrenta. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso com você nessa manhã. Tentar olhar para o retrato do nosso mundo hoje, que não é muito diferente, eu vou lhe falar, do retrato do mundo de Jerusalém há 2000 anos atrás, porque as pessoas são as mesmas, né? Nós lidamos com o mesmo grande problema fundamental. O mesmo problema fundamental que afeta os nossos relacionamentos com Deus, com os outros, conosco mesmo, com a natureza. O mesmo problema que nós enfrentamos hoje, os homens e mulheres enfrentavam há 2000 anos atrás, que é o problema do pecado. O pecado, segundo a Bíblia nos ensina, o pecado deturpa, deforma o ser humano por completo. A isso os teólogos têm chamado de doutrina da depravação total. O pecado, de alguma forma, ele deturpa desde o que há de mais profundo em nós até os aspectos exteriores. Então tudo, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções e aí, por conseguinte, as nossas ações, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente age em qualquer circunstância, tudo isso foi deturpado pelo pecado. É assim hoje, era assim há 2000 anos atrás. E a mesma solução para esse problema fundamental do pecado que havia 2000 anos atrás é a solução hoje, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Redentor. Ele pode dar um novo coração para o ser humano e assim começar a subverter essa ordem pecaminosa e colocar ordem no nosso mundo interior e colocar ordem assim também no nosso relacionamento com as outras pessoas, colocar ordem no nosso mundo social, colocar ordem no nosso relacionamento com a natureza. Eu creio nisso. Eu creio que de alguma forma bendita e maravilhosa a Igreja de Jesus Cristo é a solução de Deus para muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje. Deixa eu dizer alguns problemas aqui. Por exemplo, as pessoas estão descrentes. As pessoas, elas buscam algo desesperadamente em que possam se agarrar. As pessoas estão descrentes das soluções que lhes são propostas. Então, por isso, elas buscam cada vez mais novas soluções. Eu não sei se você lembra daquela canção antiga dos Paralamas do Sucesso, que dizia: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Era assim algumas décadas atrás e continua sendo hoje. As pessoas, elas querem ter fé, as pessoas, elas querem acreditar em algo, mas elas não têm algo em que acreditar. Elas estão descrentes dos sistemas políticos, elas estão descrentes das grandes referências pessoais, elas estão descrentes dos modelos que lhes foram apresentados. As pessoas estão descrentes. Esse é um problema. Esse também era um problema da época de Jesus. Por quê? Porque os modelos religiosos propostos não estavam indo profundamente ao coração daquelas pessoas. Elas continuavam descrentes, apesar de todo o sistema religioso judaico que havia sido construído. Pois bem, e qual foi a solução que a igreja apresentou para o problema da descrença naquela época? Foi a presença grandiosa de Deus. O texto bíblico diz que enquanto eles estavam juntos, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja percebia que Deus estava presente ali naquele lugar e a presença marcante de Deus resolvia o problema da falta de fé daquelas pessoas. Deus estava naquele lugar. Deus estava entre aquelas pessoas. Meu irmão, você percebe? Nós podemos também ser a solução para a falta de fé das pessoas hoje, se nós formos como comunidade um lugar da presença de Deus.
Se as pessoas olharem para a gente e perceberem na gente Deus agindo, se a sua palavra for uma palavra de Deus, se as suas ações forem ações de Deus, se os seus gestos forem gestos de Deus, as pessoas vão ver Deus em você. E a presença de Deus vai ser a solução para a falta de fé delas. Você consegue entender isso? A gente não prega o evangelho só com as nossas palavras, viu? A gente prega o evangelho especialmente com a nossa vida, com a maneira como a gente age com as outras pessoas. A gente mostra o que o amor de Deus fez com a gente nos nossos relacionamentos, com os outros, com a gente mesmo, com o mundo criado. E as pessoas estão olhando para nós e estão vendo em nós o Deus presente que atua em nosso meio. E isso vai ser um testemunho poderoso para a falta de fé. Você se lembra daquela canção que a gente canta muito aqui na igreja? É tão bom louvarmos usando a voz e a vida. A gente louva a Deus com a nossa voz, a gente louva a Deus com a nossa oração, mas a gente louva a Deus com a nossa vida também. Quando a gente serve os outros, quando a gente se entrega para os outros, as pessoas vão ver Deus em nós. A presença de Deus manifesta na igreja é a cura para a falta de fé nesse mundo. Mas da mesma forma, de uma maneira muito triste, esse mundo muitas vezes não crê. Porque nós temos sido, e eu falo de uma forma genérica, nós temos sido uma igreja que não é um sinal da presença de Deus. Infelizmente, muitas vezes, quando as pessoas olham para a igreja, elas veem tudo menos um sinal da presença de Deus. Então eu quero te convidar, meu irmão, nessa manhã, a clamar a Deus. Deus, faça da gente uma igreja que seja um sinal vivo da tua presença, para que a gente seja uma resposta para a descrença desse mundo, para a falta de fé desse mundo. Deus, que haja sinais e prodígios, se não maravilhas, como na época dos apóstolos, apesar de eu crer que Deus pode fazer isso hoje, mas se esses sinais e prodígios miraculosos não acontecerem, que nós possamos fazer do nosso serviço os sinais e prodígios que vão mostrar a presença de Deus no nosso tempo. A presença de Deus na igreja é a resposta para a falta de fé do mundo. Um outro problema do nosso mundo, as pessoas estão sozinhas. As pessoas caminham solitárias. Elas vão vivendo a sua vida, muitas vezes no meio de outras pessoas, mas na verdade elas estão sozinhas. Se você vai num shopping, às vezes você vai numa cafeteria, está lá, todo mundo está cheio, né? Hoje em dia tem menos aglomeração, né, por causa das medidas sanitárias, mas você vai lá, está cheio de gente naquela cafeteria, todo mundo está junto, mas não está junto de verdade. Cada um tomando o seu café, olhando no celular, conversando ali pelo WhatsApp, ignorando as outras pessoas que estão ao lado. Nós vivemos tempos de solidão. As pessoas estão sozinhas. Elas querem gente com quem elas possam contar. Elas querem gente com quem elas possam compartilhar a vida. As pessoas estão sozinhas, muitas vezes fruto de decepções, de frustrações. Porque elas confiaram a vida a outra pessoa, a um amigo, a um cônjuge, ao marido, à esposa, confiaram a sua vida aos pais, confiaram a sua vida de alguma maneira aos filhos, e essas pessoas as decepcionaram. E muitas vezes essa decepção com as pessoas, essa frustração com as pessoas, nos torna ainda mais solitários, nos torna ainda mais presos dentro de si mesmos. Pois bem, meu irmão, eu creio que a Igreja de Jesus Cristo pode ser uma solução para esse problema, porque a resposta da igreja é: nós somos uma família, nós somos a família de Deus. Nós somos um lugar onde as pessoas podem ser acolhidas como elas são. Nós somos um lugar onde as pessoas podem ser tratadas dos seus problemas. As pessoas são acolhidas, elas são recebidas e elas vão ser cuidadas, vão ser tratadas, porque é isso que Deus faz com a gente. Deus está nos tratando, Deus está nos cuidando e Ele usa a igreja para fazer isso. Aí talvez você diga assim: pastor, mas essa igreja aí que o senhor está falando, eu não conheço não, uma igreja que aceita todo mundo como é, uma igreja que trata as pessoas. Irmãos, eu sei que a gente tem defeitos, né? Eu sei que a gente tem problemas. Eu sei que a gente muitas vezes não consegue se livrar desse fariseu que habita dentro da gente, e a gente muitas vezes está disposto a julgar, a apontar o dedo para o outro, a gente está disposto a olhar para os aspectos exteriores e não para aquilo que é o mais importante, que é o que está dentro. Mas a gente precisa insistir para ser essa igreja que seja a família de Deus, um lugar onde as pessoas possam ser acolhidas, um lugar onde as pessoas possam ser amadas, um lugar onde as pessoas possam chegar apesar dos seus problemas e serem curadas por Deus. Às vezes o nosso foco está no lugar errado. Eu compartilhei algumas semanas atrás no Gilezinho. Você que está nos ouvindo, a gente tem um pequeno grupo, né, que se reúne às quartas-feiras,
que é o Gilezinho, é a Gileade em miniatura, e nesse pequeno grupo a gente compartilha a vida, a gente ora junto, a gente compartilha algo que Deus falou com a gente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Gilezinho, já aproveita agora e já manda a sua pergunta, como é que eu faço para participar do Gilezinho, que depois a gente te informa. Eu estava compartilhando algumas semanas atrás do Gilezinho, algo que Deus falou comigo. Aquele texto de Mateus, quando Jesus Cristo cura os 2 endemoniados gadarenos, ele expulsa o demônio daqueles 2 jovens, e aqueles demônios vão para uma manada de porcos, e aqueles porcos se jogam no mar. Você deve conhecer esse texto, né? E aí, quando essa notícia chega para as pessoas da cidade, elas ficam muito tristes e mandam Jesus embora, né? Porque elas estão preocupadas com os porcos que morreram no mar. Elas nem por um segundo pensam naqueles 2 homens que tinham vivido uma vida inteira de escravidão e que agora foram libertos por Jesus. Elas estão preocupadas com o efeito colateral daquela libertação, daquela salvação, que é a morte daqueles porcos. E muitas vezes nós somos assim, viu, irmãos? A gente está muito preocupado com a manada de porco e a gente não está preocupado com as pessoas. A gente está muito preocupado se a igreja vai ser do jeitinho que a gente quer, se as pessoas vão se encaixar no nosso padrão, no nosso esquema, se elas vão ser terrivelmente presbiterianas, né? Muitas vezes a gente está preocupada com essas coisas e a gente não está com os olhos nas pessoas e com a obra de libertação, de salvação que Deus quer fazer. Mas eu te convido, meu irmão, em nome de Jesus, a nós sermos essa igreja que tem o olhar para as pessoas, a sermos essa igreja que tem o olhar para as necessidades do indivíduo. Porque se nós formos assim, nós seremos uma família para acolher aqueles que estão sozinhos. As pessoas estão solitárias. E nós podemos ser essa igreja, que é exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos. É uma igreja que está unida, que está junto, que segundo diz o verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja que experimentava a comunhão. Aquela igreja era a família de Deus. Nós podemos ser a resposta para o problema da solidão do mundo, se nós formos a família de Deus. As pessoas estão imaturas hoje. As pessoas são cada vez mais infantis. Elas conhecem muitas coisas, esse é um outro problema. Elas conhecem muitas coisas, nunca se teve tanta informação, a verdade é essa. Você, de qualquer lugar do mundo em que haja uma conexão de dados por internet, você pega o seu smartphone, você consegue ler um livro, você consegue acessar um periódico, você consegue ler um artigo científico, você consegue ver um vídeo que te ensina a fazer alguma coisa. As pessoas nunca tiveram tanta informação, mas nunca tiveram tanta dificuldade para lidar com os outros. Então, é gente que às vezes tem faculdade, mestrado, doutorado, mas não consegue se relacionar sem machucar as outras pessoas, não consegue se relacionar sem ferir os outros. Nós vivemos numa geração de pessoas imaturas. E de que maneira a igreja pode ser a solução para esse tempo? Nós apresentamos, por causa do Jesus Cristo a quem servimos, uma rota de crescimento, um caminho de amadurecimento que se chama discipulado. A igreja, ela oferece para esse mundo a possibilidade da gente descobrir de verdade quem nós somos e para que fomos criados. Quando a gente conhece a Jesus Cristo, quando a gente recebe a graça de Deus, quando a gente recebe a regeneração do Espírito Santo, nós começamos a entrar numa rota de crescimento, de amadurecimento. A gente vai se tornando discípulo de Jesus. A gente vai deixando de ser imaturo. A gente vai deixando de ser criança na fé e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com quem Jesus Cristo é. É isso que estava acontecendo naquela comunidade. Aqueles irmãos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles estavam aprendendo a ser mais parecidos com Jesus Cristo. Eles estavam aprendendo a deixar os rudimentos da sua religião para trás e entendendo de verdade qual era o projeto de Deus para eles por meio de Jesus. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam vendo ser forjado neles o caráter de Cristo. Eram discípulos de Jesus, estavam crescendo, amadurecendo. Eu creio de verdade que para essa geração imatura que nós temos hoje, a igreja é uma resposta de Deus. As pessoas podem encontrar
em nós, porque nós carregamos a pregação do Evangelho da Cruz, as pessoas podem encontrar em nós a possibilidade de crescerem, de amadurecerem nos seus relacionamentos, na sua vivência, amadurecerem como homens e mulheres, como indivíduos, porque o Espírito Santo vai forjar nelas o caráter de Jesus Cristo, que é o varão, o homem perfeito, segundo nos ensina a palavra de Deus. Então a solução para o problema da imaturidade do mundo, eu creio, está presente no discipulado proposto por Jesus, nessa rota de crescimento, de amadurecimento que a igreja tem. Eu pergunto para você, será que você é uma pessoa madura ou será que você ainda vê traços infantis na sua vida, na sua caminhada, no seu relacionamento com os outros? Meu irmão, a nossa convivência como igreja, a nossa convivência como comunidade da fé, eu creio, pode ser a cura para esse problema da imaturidade do nosso mundo. Um outro problema é que as pessoas estão sem rumo. As pessoas vivem uma vida buscando um objetivo. As pessoas vivem uma existência buscando um propósito. As pessoas estão sem rumo e por isso perseguem os rumos que lhes são propostos, né? Então, os rumos tradicionais, os propósitos tradicionais são: faça uma faculdade, vá conseguir um emprego, se estabeleça financeiramente. As pessoas muitas vezes acham que esse é o propósito da vida, que esse é o objetivo da vida. E vão vivendo uma vida em busca desse objetivo, desse propósito, até o ponto de descobrir que, na verdade, viveram uma vida sem objetivo nenhum, sem propósito nenhum. Viveram um cotidiano despropositado, sabe? A gente assim acha que está perseguindo alguma coisa, mas na verdade não tem nada. Muitas vezes eu me deparo com pessoas que se aposentaram e começam a ficar deprimidas, porque elas não estabeleceram propósitos, projetos de vida, na verdade. O trabalho era o projeto de vida, era o propósito de vida. E há muito mais do que Deus tem reservado para nós na vida do que simplesmente o nosso trabalho, do que o nosso sustento. De que maneira a igreja pode ser a solução para as pessoas que estão sem rumo hoje? Eu creio, meus irmãos, que a igreja é a resposta para aqueles que estão sem rumo, porque a igreja apresenta a missão de Deus para nós. A partir do momento em que a gente se converte a Deus, na ação do Espírito Santo e por meio de Jesus Cristo, nós recebemos junto uma missão. Falamos sobre isso no primeiro domingo desse mês. Nós recebemos junto uma missão de Deus. É um combo. Junto com a tua salvação vem essa missão. E a missão dá um sentido para a vida. Não há ninguém que seja discípulo de Jesus que não tenha um sentido para a vida. Meu irmão, você tem um sentido para a sua vida. Você foi criado para a glória de Deus. E você foi criado para que outras pessoas venham a glorificar a Deus também. Você foi criado para ter comunhão com Deus, para conhecer a Deus. E você foi criado para levar outras pessoas a conhecerem a esse Deus também. Você foi criado para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Você foi criado para servir as outras pessoas. Olha só quanto propósito a gente acha na nossa vida com Deus. Então, para esse mundo de gente que está sem rumo, sem direção, sem propósito, a Igreja de Jesus Cristo apresenta uma direção, apresenta um caminho. Aquelas pessoas anunciavam com ousadia a ressurreição de Jesus Cristo, pregavam com ousadia o Evangelho de Jesus, como Pedro fez. E o resultado disso era a conversão de outras pessoas, era o crescimento da igreja. O que Pedro está fazendo aqui, o que os apóstolos estão fazendo, é dar uma missão para aquelas pessoas. A partir de agora, assim como aconteceu com Pedro, tá? A partir de agora vocês têm uma missão. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Jesus Cristo chega para ele e fala: olha só, Pedrão e companheiros, até agora vocês pescaram peixe. Mas de agora em diante eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. Você se lembra disso? O que estava acontecendo? Jesus estava pegando homens que estavam vivendo dias iguais, um cotidiano sem propósito. Jesus pegou aqueles homens e deu um propósito para eles. Deu um rumo para eles. Ele estava dando uma missão. A partir de agora, vocês são pescadores de homens. Meu irmão, você acha que a sua vida é sem rumo? Você acha que a sua vida é sem propósito? Eu quero lhe dizer que há um rumo, há um propósito para a sua vida. Você foi chamado por Deus para ser um pescador de gente. Você foi chamado por Deus para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com a sua palavra, com a sua proclamação, mas com a sua vida, amando, servindo as outras pessoas. E aí, de alguma forma, eu creio que a gente entra naquele que é o problema fundamental do nosso mundo hoje e sempre foi o problema fundamental desde o pecado dos nossos primeiros pais no Éden. As pessoas estão perdidas.
as pessoas estão perdidas nessa vida e mais além. As pessoas vão tateando, buscando um propósito, um rumo, uma direção, mas elas não sabem muito bem para onde vão, como cegos lançados num espaço sem referência. As pessoas estão assim. As pessoas vivem a sua vida querendo achar algo, querendo encontrar algo, e elas se apegam nas mínimas coisas, né, para poder dar a elas a sensação de segurança. Eu me lembro de uma propaganda na televisão, algum tempo atrás, que era uma propaganda do McDonald's, né? Eu não estou fazendo merchan para o McDonald's aqui não, viu? Mas convido, se algum irmão da igreja se sentir tocado e quiser fazer um lanche junto com o pastor, fique à vontade, tá bom, irmão? Mas eu não estou fazendo merchan para o McDonald's, mas eu lembro de uma propaganda que tinha, que os camaradas iam dizendo que assim, o mundo mudou, a sociedade mudou, a terra mudou, o planeta mudou, o país mudou, mas não mexa no meu quarteirão. Não sei se você lembra dessa propaganda, né? Quero dizer que assim, ó, pode mudar tudo, mas o meu quarteirão tem que continuar o mesmo, né? E eu lembrava daquela propaganda e eu pensava assim, as pessoas precisam de algo em que elas possam se apegar. As pessoas precisam de algo que lhes dê a mínima sensação de segurança e de constância no meio de um mundo que é mudança o tempo todo. Nem que seja um sanduíche, né? Nem que seja o quarteirão. As pessoas, elas querem algo que lhes dê segurança porque elas estão perdidas. Mas elas nunca vão encontrar segurança plena. A única resposta para esse problema que as pessoas enfrentam de sua perdição aqui e mais além é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode fazer com que as pessoas se encontrem. Só Jesus Cristo pode fazer com que as pessoas se achem. Porque quando a gente conhece a Jesus Cristo, a gente encontra o nosso papel nesse grande drama cósmico de criação, queda, redenção e consumação. A gente acha o nosso lugar, a gente acha o nosso papel, a gente encontra o real propósito, o real destino da nossa vida. A gente foi criado para Jesus, a gente foi criado para Deus, e o nosso coração só vai encontrar descanso quando estiver nele. Há uma resposta para essa geração de homens e mulheres que estão perdidos, e essa resposta é Jesus. Era assim naquela época. As pessoas se chegaram até Pedro e diziam, olha, salvai-vos dessa geração perversa, salva-nos dessa geração perversa, escutando a palavra de Pedro. E eles decidem então se batizar, e há 3.000 pessoas que se convertem. O que está acontecendo ali é gente que está perdida e que agora encontrou um rumo, encontrou uma direção, porque encontrou Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja que anuncia Jesus Cristo. Irmãos, não há nenhuma arrogância em dizer isso, viu? Ao contrário, é com muita humildade que eu digo. Mas como igreja, nós temos a solução para o problema das pessoas que estão perdidas. E essa solução é Jesus. Eu digo que não há nenhuma arrogância aí porque não parte de nós. Não é por causa da gente. Não é por causa do nosso carisma, não é por causa da nossa inteligência, não é porque a gente é uma igreja legal, apesar da Gilead ser uma igreja muito carismática, muito inteligente e uma igreja muito legal, mas não é por causa disso, tá? As pessoas são salvas por causa do Cristo que nos funda como igreja, por causa de Jesus Cristo que está presente no meio de nós. É Ele que dá a solução para os problemas do mundo. Nós somos só o corpo de Cristo. A igreja é o lugar da presença de Deus e por isso ela é a solução para aqueles que não têm fé. A igreja é uma família espiritual e por isso ela é a solução para aqueles que estão solitários. A igreja oferece uma rota de crescimento que é o discipulado. Por isso ela é a solução para aqueles que são imaturos. A igreja traz consigo uma missão e por isso ela é a solução para aqueles que estão sem rumo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo e por isso ela é a solução para aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo está no meio de nós. A solução não é por causa dela mesma. A solução não é por nada que a igreja tenha em si mesma. A igreja é a solução porque ela é o lugar da presença de Jesus. Meu irmão, você tem entendido a igreja assim? Você tem sido a igreja dessa maneira? Eu quero te desafiar a falar com Deus nos próximos dias e dizer, Deus, nós precisamos ser uma igreja assim. Eu quero ser um membro que compõe uma igreja assim. E a gente pode começar a experimentar isso das mais variadas formas. Há pessoas que têm necessidades perto da gente. Quem sabe você não possa entrar em contato com alguns irmãos da igreja para suprir de alguma forma a necessidade dessas pessoas. Algumas semanas atrás, por exemplo, nós nos unimos numa atividade missionária para enviar cartinhas
para alguns profissionais de saúde, falando do Evangelho de Jesus para eles, dizendo que nós os amamos. Então, de repente, você pode pensar de alguma outra forma, um missionário que precisa de algum auxílio e você quer se tornar participante da obra desse missionário, e você pode, de repente, reunir algum grupo de irmãos e abençoar esse irmão, se tornar participante dele financeiramente ou de alguma outra forma. De repente tem pessoas que estão passando fome perto de você e você sente o Espírito Santo de Deus te mobilizando para se unir a outros irmãos e abençoar essas pessoas. Você de repente se sente solitário e você pode se unir ao nosso pequeno grupo. Mais uma vez eu convido às quartas-feiras no Gilezinho. De repente você precisa de um rumo para a sua vida. Você pode estar com a gente na escola dominical. Sempre às 10 da manhã a gente se reúne também numa plataforma virtual para estar junto em escola dominical. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que a igreja, ela é sim a solução para os problemas desse mundo, eu creio nisso, mas ela é a solução porque ela é o lugar da presença de Jesus. Jesus é a solução, nós somos só o corpo de Cristo. Então eu quero te desafiar a encontrar em Cristo a solução para os seus problemas. E ver em nós, incluindo você, como o corpo de Cristo, os instrumentos de Deus para dar graça àqueles que precisam. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos aponta para o fato de que nós, como igreja, somos a solução para os problemas desse mundo. Não somos uma solução política, não somos uma solução social, nós somos a solução do Senhor, Pai. Porque o Teu Filho Jesus Cristo está presente no meio de nós e Ele é a solução para as almas que estão perdidas. Então, Deus, nos envie como igreja, envia-nos, Senhor Deus, como homens e mulheres seguidores de Jesus Cristo, para que a gente faça diferença nesse mundo, para que a gente faça diferença nessa geração, para que a gente seja um sinal da presença de Deus no meio dessas pessoas que precisam tanto de fé, de um rumo, de maturidade, que precisam de Jesus. Abençoa-nos, Deus, abençoe a Gileade. Mais uma vez somos gratos, Senhor, por mais um ano de existência de nossa igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser igreja em qualquer circunstância. Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor Deus, a nossa semana, que tenhamos a certeza dia a dia de que o Senhor está presente ao nosso lado. Isso pedimos, ó Deus, no nome bendito de Cristo Jesus, o Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço em quem está ao seu lado e com esse abraço sinta o abraço da nossa igreja, da família de Deus, da família Gileade. Que você tenha uma boa semana e já reúna as crianças, porque a gente vai ter o tempo do Gile Kids, uma mensagem trazida da parte de Deus para os nossos pequeninos. Deus te abençoe. Bom dia, crianças. Como vocês estão hoje? Preparados para a nossa aula? Oi, professor. Estou bem. E o senhor? Oi, Pro. Tá tudo bem também. Estou achando vocês tristes. O que aconteceu? Pro. Estou em casa desde que a pandemia começou em março. Já faz 6 meses que eu não vou para a escola, não vejo meus amigos e nem minha família que mora em outra cidade. Também não consigo ir jogar futebol com os meus amigos no clube. Fico chutando a bola na parede do quintal. Crianças, olhem só. Hoje a bem-aventurança que vamos estudar está localizada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, e diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Na semana passada, já aprendemos que bem-aventurada é uma pessoa muito, mas muito feliz. Como podemos ser muito mais que felizes chorando? Essa eu não entendi. Geraldo, por causa do pecado, sempre tem motivos para chorar. A todo momento, clamamos por dias melhores e para que haja uma melhora na nossa sociedade. Com essa pandemia, temos que viver longe das pessoas que amamos, para o nosso bem e para o bem do próximo também. Mas há uma promessa no final do versículo, que nossas lágrimas serão enxugadas e nós seremos consolados por Cristo. Ontem eu estava ouvindo minha mãe ler a Bíblia e ela estava lendo um livro de um tal de Isaías, que dizia:
que Cristo consola o povo de Deus, mas eu não sabia o que significava isso. Isso mesmo, Gisela. Quando formos para o céu, lá não haverá mais luto, nem dor, nem tristeza. Por isso, são muito felizes os que choram, porque serão consolados por Jesus. Então, quando ficarem tristes por causa do isolamento e da saudade dos amigos, lembrem-se que em Cristo nós temos esperança no amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30, versículo 5. Olha, Pro, já estou até mais alegre. Acho que vou ligar para as minhas amigas e ver como elas estão. Não posso jogar futebol com meus amigos na quadra, mas posso jogar com eles no videogame. Muito bem, meninos. Fico feliz que vocês melhoraram. Até a próxima semana. Tchau! Tchauzinho, Pro. Até a próxima aula, professor.